Dia! Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o livro de Êxodo. Vamos lá, vamos começar? Paz do Senhor, meu povo, bom dia! Vamos lá? Bom dia! Êxodo capítulo 4. Os sinais concedidos a Moisés. Moisés respondeu: Se eles não acreditarem em mim e nem quiserem me ouvir e disserem que o Senhor não lhe apareceu, Então o Senhor lhe perguntou: que é isso em sua mão? A ele: uma vara. Disse o Senhor: jogue-a no chão. Moisés jogou ela e ela se transformou em uma serpente. Moisés fugiu dela. Mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e ela se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: isso é para que eles acreditem que Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão e o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor: coloque a mão no peito. Moisés obedeceu. Quando a retirou, estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois: agora coloque a mão de novo no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito e quando tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor: se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal milagroso, acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem nesses dois sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo e derrame em terra seca. Quando você derramar esta água em terra seca, ela se transformará em sangue. Disse, pois, Moisés ao Senhor: Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado e nem agora que falastes ao teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo ou mudo? Quem concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, estarei com você, ensinando-lhe o que disser. Respondeu-lhe, porém, Moisés: ai, Senhor, peço que envie outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: você não tem o irmão Arão, o levita? Você não tem o irmão? Tá, eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará em vê-lo. Você falará com ele e ele lhe dirá o que deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará a seu irmão e ele será o porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais milagrosos. A volta de Moisés ao Egito. Depois, Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: preciso voltar ao Egito para ver os meus parentes que ainda vivem. Jetro respondeu: vá em paz. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés e Midian: volte ao Egito, pois morreram todos os que procuravam matá-lo. Então Moisés levou a sua mulher e os seus filhos montado num jumento e partiu de volta ao Egito. Levara na mão a vara de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: quando voltar ao Egito, tenha o cuidado
de dizer diante do faraó todas as maravilhas que concedi a você e o poder de realizar, mas vou endurecer o coração dele para não deixar o povo ir. Depois diga a faraó que assim diz o Senhor Israel. Assim diz o Senhor, Israel é o meu primeiro filho. Eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto, mas você não quis deixá-lo, por isso matarei o seu primeiro filho. Numa hospedaria, ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou-lhe o prepúcio do seu filho e tocou-lhe os pés de Moisés e disse: você é para mim um marido de sangue. Ela disse marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Na ocasião, o Senhor o deixou. Então o Senhor disse a Arão: vá ao deserto encontrar-se com Moisés. Ele foi e encontrou com Moisés no monte e o saudou com beijo. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor tinha mandado dizer e também falou que disse que todos os sinais milagrosos que havia ordenado realizar. Assim Moisés e Arão foram e reuniram-se com todas as autoridades dos israelitas e Arão lhes contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida Moisés também realizou sinais diante do povo, eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio, tendo visto a opressão, curvou-se em adoração. Esse texto ele é muito intenso. Ele apresenta para a gente grandes direções para a nossa vida, grandes respostas, tanto para a nossa vida quanto para a saída do povo do Egito. Presta atenção. Primeiro, Moisés ainda estava no encontro com Deus. E nesse encontro, Deus começa a apresentar sinais para ele fazer lá no Egito. E primeiro ele joga a cobra, a vara dele no chão e a vara se transforma em cobra. Depois ele coloca a mão no peito e a mão fica leprosa e depois a mão se cura, enfim. E ele começa a entender onde Deus está querendo chegar. Depois ele fala, se eles ainda não acreditaram, vai no rio Nilo, pega a água, quando você jogar no chão vai virar sangue. Tudo bem, Senhor. Olha, Deus, eu quero te falar uma coisa. É que eu sou um homem de fala pesada. Eu não sei falar em público. Moisés, eu não sou quem fez o mudo, Moisés. Não fui eu quem fiz o surdo, Moisés. Não fui eu quem fiz o povo, Moisés. Então, Deus, eu não consigo. Eu vou, mas você não quer escolher outro, não? Eu não consigo. Moisés, eu escolhi você, meu filho. O grande projeto que eu fiz foi com você. Então, Deus, é que eu não consigo. Moisés, fui eu quem fiz as pessoas. Eu não consigo. Gente, presta atenção no contexto. Olha como Moisés aqui estava sendo um homem extremamente limitado. Extremamente. Ele tem um encontro com Deus, um encontro longo com Deus. Ele tem várias direções. Ele está indo salvar o povo, sabe? Ele coloca a mão no peito, ele recebe a doença e a cura na mão dele. Ele joga a vara dele no chão. Quando ele joga a vara dele no chão, a vara vira uma cobra. Depois ele pega a cobra pelo rabo e a cobra vira a vara de novo. Deus fala, vai lá no rio Nilo, pega, vai virar sangue. Vocês têm noção o que Deus estava apresentando e Moisés estava dizendo? É que eu sou doente. É que eu não consigo. Moisés, eu curo. Não, Deus, não. Eu não quero, eu não consigo. A Bíblia diz, presta atenção, que Arão ser o porta-voz é porque Deus se irou. Deus, nessa hora, nesse momento, o texto era para ser diferente, sabia? Meu Deus. O texto era para ser, e Moisés foi curado. Mas não é assim. Sabe por que não é assim? Porque na hora em que Deus vai entregar a cura para Moisés, porque Deus está falando, Moisés, não tem necessidade, meu filho. Não tem necessidade. Na hora que ele vai entregar a cura, na hora que ele vai transformar a vida dele, ele fala,
eu não dou conta. Eu só chego até nesse nível. Não, Deus, não. Não, isso não. Mexe nessa área, não. Não sei falar. Mas Moisés, eu sou o Deus, o eu sou, não Deus. Então, Deus se ira com Moisés, se ira. Por mais que Deus se ira com Moisés, ele não vai deixar de cumprir o propósito dele. Então tá bom, Moisés. Então tá bom, já que você não quer cura, você quer ficar assim, fica. Eu vou enviar Arão, porque eu não vou deixar de cumprir o propósito. Vamos fazer assim, você vai ter que usar uma outra pessoa para falar. Sabe por que você vai ter que usar outra pessoa para falar? Porque eu tinha cura para sua vida e você não quis. Você não quis. Então eu tive, Moisés, eu fui obrigado, Moisés, a enviar outra pessoa para falar. Custava você falar? Custava. Senão você tinha falado, né? Então, quantas vezes Deus quer entregar a cura, a resposta, a transformação, a libertação, a salvação? Quantas vezes Deus quer mudar a nossa sorte? A gente tá, não, Deus, é porque eu sou assim, eu não dou conta, olha de onde eu venho. Aprende comigo uma coisa, não limite o poder de Deus, não. O mundo foi feito através de palavras, e com palavras a gente tem destruído a nossa vida. Não limite o poder de Deus. Não ache que você pode ser melhor que Deus, ou ter um diagnóstico melhor que o de Deus, ou ter uma resposta melhor que a de Deus. Não ache, a gente não tem como fazer assim. É porque, Deus, deixa eu te contar, não. Eu tenho cura. Ele não quis. Não era para Arão ter que ficar sendo porta-voz dele, gente. Era para ele ter todo o domínio. Deus ali estava tendo um encontro com ele para curar ele de tudo. E ele não quis. Gente, Moisés. Assim, a gente está falando de Moisés. E quando a gente fala de Moisés e vê que ele tá desse jeito, sabe o que a gente percebe? Que todo grande homem também tem uma fraqueza. Todo homem extraordinário também tem sua fraqueza. Esse aqui não. E ele deixou de experimentar a cura, aquilo que feria ele, aquilo que, sabe, que era vergonha dele, ele deixou de experimentar. Ele deixou de experimentar porque ele simplesmente esqueceu quem Deus era por segundos. Então, não teve outra oportunidade. Deus se irou e foi lá falar com Arão. Arão vai encontrar com Moisés. E quando Moisés sai desse encontro com Deus, ele vai até o sogro dele. Deixa eu contar uma coisa para vocês. E ele fala, eu preciso voltar para o Egito e eu quero conversar com algumas coisas dos meus parentes, resolver, tá? A Bíblia diz que ele coloca a mulher dele, os filhos dele em cima do jumento e vaza. Sabe quem é família? Quem é a família ali? Presta atenção na diferença de família e parente. Moisés, Zípora e os filhos são família. O sogro é parente. O problema é que as pessoas acham que pai e mãe, depois que você cresce, é família. Não é. Pai e mãe só é família enquanto eles têm domínio sobre a sua vida, tá? Acorda. Mas minha mãe, mas meu pai, o sogro. Não. Sua família é você, o esposo, a esposa e os filhos. Isso se chama família, tá? Sogro, sogra, cunhado, nora. Tudo isso é parente. Se cada pessoa ficar no seu devido lugar, os problemas diminuem muito. Entendam bem a diferença de família para parente, tá? Da Alice, vamos ao exemplo da Alice. Ela, o esposo, os filhos são uma família. A mãe, os irmãos, tudo isso é parente. Sabe qual o problema das pessoas? É que as pessoas, elas acham que pai e mãe é parente ou família, mas não é.
Tu já fez 18 anos? Era família, agora não é mais. Tu já trabalha, fez 18 anos, casou, tem seu emprego, já está estudando outras coisas, especializações. Isso se chama parente. Família é um núcleo, tá? Acorda. Essa confusão tem destruído muitos casamentos, tem aniquilado. Eu fiz divórcios e divórcios e divórcios e divórcios e muitos divórcios, porque quem mandava no casal era o papai e a mamãe dele, o papai e a mamãe dela, tá? É muito. Eu não tô falando isso aqui pra vocês aleatório, não. Eu tô falando isso aqui pra vocês de verdade. Papai e mamãe é bom, mas pode destruir a sua vida. Ah, eu só queria ajudar, tá vendo? Apontei todos os defeitos, agora meu filho tá livre. Bora lá. E aqui tá indo tudo bem, né? Ele pegou a família dele, não parente não, pegou a família. Se o sogro fosse parente, então botava o sogro também em cima do jumento. Por que não botou o sogro em cima do jumento? Porque sogro não é família, sogro é parente. Vamos lá. Então ele colocou o sogro, a família dele, a família, no lombo do jumento e foram todos para o Egito. Ok. Só que olha o que aconteceu. Numa hospedaria, ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e tocou aos pés de Moisés e disse: você para mim é o marido de sangue. Então, e ela disse: marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nesta ocasião, o Senhor o deixou. Moisés sabia que tinha que ser circuncidado. Moisés sabia que o filho dele, como ele ia cumprir uma missão de Deus sem circuncidar o filho dele? Quando ele coloca os filhos dele em cima do lombo do jumento e a esposa dele vaza, começa a ir para o Egito, Deus fala assim, peraí, ele tá querendo meio Deus, não adianta. Vocês entenderam? Primeiro Moisés já dá um ataque aqui. A gente já vê Moisés já totalmente limitado, né? Ele já se ataca. Não, eu não dou conta, envia outro, tá bom. Deus já ficou com raiva. Deus já ficou com raiva. Nós tivemos 2 episódios da ira de Deus aqui nesse texto. E o segundo episódio foi quando ele sai para fazer a viagem e ele não circuncida os filhos dele. Ai, Poliana, só isso, gente? Não, escuta. Deus mandou. Sabe, Deus precisava testar a obediência de Moisés. O plano, o projeto que Moisés estava exercendo na terra, o que Moisés ia fazer era tão grande, tão grande, tão grande que precisava de obediência. Aquela obediência extrema, aquela obediência, sabe, pesada. Só que ele não fez isso. Sabe o que ele fez? Ah, eu sou Moisés, ou sei lá, deixa eu ir. Os próprios filhos deles não eram circuncidados. Tanto é que quando Zípora percebe que Deus quer matar Moisés, ela mesma pega lá uma faca nos filhos dela. Algo estranho? Algo diferente? Não tem aí? Ai, por que ela simplesmente... Se Deus quer matar Moisés, por que ela vai lá e corta a pele do prepúcio dos meninos? Me explica. Por quê? Ai, porque ela sabia também, na verdade. Ela sabia. A Bíblia é muito clara. Não adianta ter meia obediência. Não adianta ser meio de Deus. Ai, eu vou obedecer Deus assim em 99%. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você... 364 dias do ano, você é uma pessoa extremamente fiel ao seu namorado, ao seu companheiro, ao seu cônjuge, extremamente fiel. E um dia, você o trai do ano. Um único dia, gente, é só um dia. Você deita no leito com outro, literalmente, você faz tudo.
Você é fiel ou você é infiel? Sabe o que você vai me responder? Infiel. Sabe por quê? Porque não adianta ser 99% fiel. O fiel, ou você é fiel, ou você não é fiel. Não adianta, gente. Não funciona assim. Não dá pra gente escolher a parte que a gente vai ser fiel e escolher a parte que a gente não vai ser fiel. Não adianta. Com Deus não adianta. Por que a gente quer sempre, isso aqui eu vou ser fiel e nisso aqui eu não vou ser fiel? Faz isso, faz o teste com o seu cônjuge, com o seu namorado aí, com o seu companheiro. Faz o teste. Testa. Traz só um dia. Não é assim que as pessoas falam? Foi só uma ciscadinha. Foi um dia, uma vez, gente, uma vez. Qual o problema? Uma única vez. Sabe qual o problema? Porque a fidelidade não aceita meio termo. A fidelidade, ela não aceita ficar no meio. A fidelidade não aceita uma vírgula. Ou a fidelidade existe ou a fidelidade não existe. Então, comece a sondar o seu coração. Comece a observar se há em você algum caminho mau. Faz o caminho de volta. Deus não vai admitir meio fiel. Ontem à noite eu fiz uma live com uma seguidora, foi muito especial. Ela emagreceu 60 quilos, a Karine. Depois, se vocês tiverem oportunidade, vejam a live, foi muito legal. E ela, e a gente, todo mundo, né, queria saber de uma única coisa. Como uma pessoa emagrece 60 quilos só com alimentação e treino? No meio da pandemia, quando tudo fechou, ela estava vivendo um caos na vida dela. Ela falou assim, agora eu vou voar. E ela voou. Ela tá na fase final do emagrecimento, ela já tá linda. Ela já tá naquela fase de emagrecer os últimos quilos, bem pouquinho que falta menos de 10 quilos para ela ficar maravilhosa e fazer as plásticas dela. Ela emagreceu o que uma pessoa de uma cirurgia faz, ela não fez cirurgia. Ela simplesmente conseguiu emagrecer, levou mais de 2 anos o processo dela. Mas o que mais me deixa impactada com o processo dela é que ela nos disse ontem que ela começou a mudar a sorte dela. O dia que o coração dela temeu ao Senhor. O dia que ela se voltou a Deus, todas as áreas da vida dela entraram no lugar. Ela estava 60 quilos mais gorda, ela não conseguia brincar com os filhos, ela estava assim, vivendo caos em todas as outras áreas. A vida conjugal não estava legal, a vida financeira não estava legal. Não que a vida financeira não estivesse legal, mas a questão do trabalho dela não estava legal. Ela não se olhava no espelho, ela não sabia quem era, ela não se reconhecia. Ela disse que a chave muda o dia que ela foi fiel. Ela falou, Poliana, o que mudou na minha vida? Qual que foi o dia? Qual que foi aquele dia em que você fala assim, é hoje? Foi o dia que o coração dela temeu ao Senhor, em que ela percebeu que ela pode ir para uma festa e comer um pedaço de bolo e não 5. Ela inclusive usou exatamente esse exemplo. Eu posso ir para uma festa e eu posso comer um pedaço de bolo, não 5. Eu posso, uma vez por semana, que ela gosta de sushi, sair com as minhas amigas no sábado à noite e comer sushi. Uma vez por semana. Eu posso fazer isso. E comer de forma moderada. Ela disse pra gente isso ontem à noite. Mas ela disse que a grande chave para ela entender tudo isso, porque parece muito, ok, corriqueiro, foi o temor do Senhor. O dia que ela se voltou para Deus, porque ela disse que o coração dela, nesse período em que ela estava acima do peso, estava muito longe de Deus. Ela se converteu ainda na adolescência e ela vivia com o Senhor e ela se afastou do Senhor, ela começou a engordar. Ela nos disse ontem que ela ficou 10 anos acima do peso e 3 anos muito obesa. Com obesidade, assim, terrível. Ela foi tomar uma anestesia para ter o bebê dela e a anestesia não pegou, de tanto que ela estava gorda. E aí ela falou, e eu achei
forte, que ela disse assim, Poliana, é igual... como é que ela usou a expressão? Quando faz com o animal, ela fala igual... Anestesiar, não, sedar. Ela não usou essa palavra, eu esqueci. É igual, tipo assim, você sedar animal. Quanto maior o animal, mais sedação. Ela disse que se sentiu assim. Sabe quando você vai ter que dar... Se você for dar uma sedação no cavalo, você tem que dar muito mais sedação do que quando você vai dar no macaquinho. Não é? Olha o tamanho deles, olha o porte. Então foi dado sedação, sedação, sedação e nada de pegar. Mas, menino, ela daqui a pouquinho estava virando a pura peridural e não pegava. Por quê? Porque ela tinha muita gordura nas costas. E aí ela decidiu tranquilizantes. Ela usou essa expressão antes? Eu acho que ela usou. Foi essa mesmo, não foi? Ela falou, tem que aumentar a dosagem do tranquilizante? Não lembro. Enfim, mas é isso mesmo. E ela conta pra gente que o que mudou na vida dela, o que mudou na sorte dela, foi o dia que ela decidiu obedecer. Ela obedeceu, as áreas da vida dela foram se encaixando. Se encaixando, se encaixando, se encaixando em um movimento perfeito. Eu combinei com ela que ela vai voltar ainda esse ano, que ela tem um outro testemunho poderoso para nos contar, que esse testemunho tá finalizando. E quando finalizar de vez, nós vamos ouvi-la. E eu tenho certeza que ela vai começar a falar dela falando, foi o temor do Senhor. Foi estar diante de Deus que mudou a minha vida. Então, gente, Deus não permite meio termo. Se você está vivendo um momento de caos, pergunte ao Senhor, o que é para fazer no caos? Qual que é a escada que eu tenho que subir? Onde que eu tenho que voltar? Qual que é meu caminho de volta? O que eu tenho que me arrepender para voltar? Não ache vocês que esse processo dela foi rápido não, tá? O bebezinho dela nasceu em 2019, ela tá nesse processo desde 2019. 2019 inteiro, 2020 inteiro, 2021 inteiro. Agora já estamos em 2022, ela tá finalizando o emagrecimento dela. Então não ache vocês que ela perdeu 60 quilos em um mês. Isso não aconteceu, foram mais de 2 anos. Então a gente acha que o processo é muito rápido, não é? Ela falou, Poliana, eu já tô aqui inclusive há um tempinho em efeito platô. De tanto que eu emagreci, o meu corpo deu uma estabilizada. Mas agora a gente vai desenvolver novas táticas para ele dar aquela finalizada final e ela poder fazer as plásticas dela, né? Porque afinal são 60 quilos. Ela emagreceu uma pessoa adulta. E sabe, tudo é difícil. Quando a gente conta a história final, parece até que foi fácil, parece que foi leve, parece que não foi. Tudo é difícil. Só que você vai ter que escolher o seu difícil. Obedecer a Deus é difícil e não obedecer a Deus é mais difícil ainda. Moisés quase morre porque decidiu não obedecer a Deus, não obedecer os mandamentos do Senhor. O homem que anos depois, eu acho que, enfim, tempos depois, ele iria trazer para o povo os 10 mandamentos, ele precisava obedecer em tudo. Em tudo, em tudo. E o mesmo conselho de Moisés serve para mim, para você. Com Deus, ou é tudo ou é nada. Analise a sua vida, vê se você não está tendo meias obediências. Porque se você estiver tendo meias obediências, se arrependa de onde você caiu. Pega o caminho de volta para que o Senhor ordene a bênção na sua vida. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigada por essa manhã. Obrigada por trazer clareza aos nossos olhos. Obrigada por abrir nosso entendimento. Obrigada, Senhor, porque Tu és bom. Tu és bom e a Tua fidelidade se renova cada manhã. Hoje de manhã nós podemos experimentar de uma fidelidade só para este dia. Porque o Senhor, amanhã, Ele renova a fidelidade dEle. Obrigada, Senhor, que a Tua misericórdia é infinita. Nós contamos com a Tua graça, com a Tua misericórdia,
com a tua essência, com a tua vida, para nos dar vida. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Amém. Se eu pudesse dar uma palavra para vocês hoje, seria: não seja meio obediente. Ou você obedece por inteiro, ou você não vai vir a Deus. É isso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, tu já coloca esse celular para despertar, que a gente vai estar aqui de novo para poder compartilhar mais um pouquinho da palavra, que é entre eu, você e ele. Jesus, que é a parte mais importante dessa história. Fiquem com Deus e até amanhã. Um beijo, meu povo.